Irmãos, boa tarde. Professor Marlon Meira falando aqui para nossa aula 13 de hoje, 25 de outubro de 2020. Essa aula coincide com o começo de um capítulo inteiro, então a gente começa hoje o capítulo 10, que é o capítulo A Igreja e as Missões Modernas. Eu queria falar um pouco sobre esse capítulo rapidamente, antes da gente continuar. Ele é um capítulo um pouco difícil para nós brasileiros de ter uma ideia muito mais abrangente ou muito melhor, porque ele é um capítulo que fala principalmente a partir da perspectiva da história dos Estados Unidos, né? É claro que esse livro é escrito por um professor, por um historiador americano, né? É um livro escrito em inglês, então para o público americano. E se você vê aqui, de certa forma, o primeiro número aqui, o subitem 47, nem é tanto. Mas, quer ver? Vamos ver, o 47, ó, Raízes do Movimento Moderno. Esse tem uma dimensão mundial, global, né? O 48 aqui já começa com. Na verdade, eu falei Estados Unidos, mas eu estou falando principalmente da perspectiva americana, herdeira, obviamente, da- do evangelismo inglês, né? Da Inglaterra. Então, aqui o 48 já é bem mais para a cultura americana. William Carey é o pai das missões modernas. O 49, o 49 são missões nos primórdios dos Estados Unidos. Esse aqui já é bem americano mesmo, esse subitem, né? E o 50, o exemplo de James Hudson Taylor. Deixa eu até ver aqui, eu fiz uma aula de. Talvez esse vídeo aqui vai ter um minuto e meio ou dois no máximo. Realmente é muito curto aqui, né? E o exemplo de James Hudson Taylor, que também é um outro subitem aqui, bem ligado mesmo à cultura e à perspectiva americana, né? E aí, assim, na próxima aula a gente vai começar o subitem, deixa eu até colocar logo aqui para não esquecer depois. Se hoje é 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Não sei, agora esqueci se esse mês é de 31. Vamos ver? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro é 31. Então, 26. Posso fazer isso tudo mais fácil se eu só clicar aqui nesse calendário e a gente já abre aqui. Vamos ver então aqui no próximo domingo é dia primeiro, né? Então no domingo que vem, dia primeiro de novembro, a gente vai ter, portanto, aqui a partir daqui o capítulo, vou colocar aqui 1 do 11 de 2020. Vou colocar aqui, puxar essa seta para cá. Então a gente vai para a contribuição das missões modernas, que também tem essa mesma sequência aí da perspectiva mais americanizada. O capítulo 11 também, por incrível que pareça, é um capítulo que tem uma perspectiva também. Esse é o próprio nome. Esse capítulo é inteiro americano, né? A Igreja e os Revivamentos da América do Norte realmente é um capítulo inteiro para os Estados Unidos. Mas de qualquer forma faz parte da nossa sequência, faz parte é, do nosso da nossa da continuação aqui do nosso material e das nossas aulas. Então não quer dizer que a gente vai desprezar de forma nenhuma. Muito pelo contrário, nós brasileiros protestantes, né? Somos produto do evangelismo de língua inglesa, né? Nós tivemos uma experiência no Brasil, uma experiência que eu não posso dizer que seja uma experiência protestante, mas a experiência mais próxima do protestantismo no Brasil que nós tivemos antes das missões, seja de americanos, principalmente americanos, mas seja de americanos ou de ingleses no Brasil, foi a experiência do Brasil holandês, né? Mas essa experiência é uma experiência lá no Brasil colonial e é uma experiência que não teve um resultado protestante muito duradouro no Brasil, tanto mais que o Brasil continuou sendo um país católico. Inclusive, quando o Brasil se tornou independente em 1822, a Constituição de 1824 colocava a Igreja Católica como a religião oficial do Brasil. Então, a gente não teve um resultado muito duradouro ou muito importante dessa experiência protestante lá no chamado Brasil holandês, né, o período em que a Holanda tem um domínio no nordeste do Brasil, né? Bom, seja como for, então esse é um capítulo um pouco estranho, talvez, para nós brasileiros, né? Um capítulo um pouco difícil de levar em consideração, porque a gente não vai reconhecer muita coisa, né? A não ser primeiro no item aqui, que é o 47.
quando fala de colonialismo, está falando necessariamente da descoberta do Brasil e da chegada, obviamente, junto com os portugueses da Igreja Católica, né? Aliás, quando o Brasil é descoberto, a reforma não está ainda naquele momento do marco de 1517. Está logo próximo, né? Se você pensar em termos de história, 1500 e 1517 é muito, muito próximo, né? Mas quando os portugueses chegam em 1500 e começam a colonizar em 1535, eu não me lembro exatamente se é 35, mas é a década de 30 com certeza. Então a gente tem ainda como Portugal é um país eminentemente católico, sempre foi e continuou sendo posteriormente, então a gente tem uma forma de reconhecer talvez alguma coisa quando se fala de colonialismo aqui, da Companhia de Jesus e tal. Fora isso, a gente tem um capítulo meio estranho, né, para nós brasileiros aqui. Mas de qualquer forma, vamos seguir com alegria, aprendendo sobre a história do Reino de Deus, a história do povo de Deus, a história da Igreja de Deus, que é a nossa intenção com esse curso, né? Vamos orar então para a gente começar a passar as sessões aqui de 47 até 50. Obrigado, Senhor, porque mais um domingo de alegria, estamos mais um domingo do Senhor, estamos com grande alegria, prontos para servir o Senhor com essa aula de panorama da história da igreja. Obrigado, Senhor, pela grande alegria, Senhor, que temos em saber que estamos nesse fim de semana celebrando os 58 anos de aniversário da nossa igreja Batista Central de Taguatinga, com séries de conferências que tem sido uma grande alegria, com mensagens impactantes e poderosas do Senhor para nós através do pastor Fernando Guerra. Obrigado por esse fim de semana, por esse domingo de hoje. Obrigado pelos irmãos que compõem aqui o nosso grupo da Panorama da História da Igreja, essa classe de EBD. Obrigado pela liderança do Pedro e da Vanessa. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical, pelo ministério do nosso pastor Mateus, da irmã Glaucilene, auxiliando o seu ministério ali com alegria, com fidelidade. Obrigado em nome de Jesus, Pai, por esse fim de semana. Que grande alegria, Senhor, é poder falar com o Senhor, poder apresentar esses capítulos de hoje, esses subitens de hoje dessa aula. Obrigado por essa experiência que o Senhor tem me dado. E eu te agradeço em nome de Jesus e te peço, Pai, que o Senhor prepare o terreno, Senhor, o campo, para que eu continue servindo ao Senhor, servindo ao seu reino, servindo ao seu povo, às suas ovelhas, ensinando aquilo que o Senhor tem me ensinando sobre a história da igreja. E eu te peço que o Senhor prepare também, Senhor, uma oportunidade para que aconteça algum treinamento, alguma formação mais profunda na minha experiência, na minha vida, um mestrado, por exemplo, alguma coisa assim. Te peço que o Senhor me abençoe, me contemple, Senhor, com essa oportunidade, não porque eu mereça, mas porque o Senhor me chamou para esse ministério e eu tenho alegria, grande privilégio de ser obediente a esse ministério. E te peço ainda mais obediência, mais sabedoria, mais comprometimento, mais desejo de ler tanto a sua palavra quanto os livros de história da igreja e aprender sobre cada detalhe, cada semana aprendendo uma coisa nova e cada semana trazendo uma informação nova para os nossos alunos queridos. Te peço em nome de Jesus que o Senhor nos acompanhe durante essa aula e que logo mais, Senhor, no culto que prestaremos ao Senhor, no culto que encerra essa série de conferências de celebração de 58 anos da igreja, que o Senhor mais uma vez seja glorificado, seja louvado e que o Senhor abençoe a nossa igreja, Pai, para que a gente seja sal e luz, para que a gente seja relevante na nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá então com o primeiro vídeo, né, a primeira parte, que é 47, esse aqui. Aquele esquema de sempre, eu vou tocar aqui, a gente vai ouvindo e depois eu concluo. Começamos a nossa sessão 11, vamos falar sobre a igreja e as missões modernas. Nossa aula 47 fala sobre as raízes do movimento moderno de missões. O movimento moderno de missões, ou as raízes, ou o início, vamos dizer assim, a origem, né, do movimento moderno de missões, é concomitante, ou seja, acontece ao mesmo tempo que os reavivamentos do século XVIII. A gente vai ver isso na próxima sessão, na sessão 12. Bom, a gente tem algumas características importantes desse movimento moderno de missões. O primeiro deles é o colonialismo, que acontece ali no finalzinho do século XV, 1492, 94, principalmente com os países ibéricos e também com a Holanda, com a França.
com a Inglaterra, os países ibéricos são sendo Portugal e Espanha, né? Então a gente tem aquele movimento, aquele período que a gente chama de colonialismo. Então, as características importantes para esse movimento moderno de missões seriam as questões teológicas sobre a redenção de todas as pessoas. Aquela famosa pergunta, né? Todas as pessoas são dignas de salvação? Todas as pessoas devem ser evangelizadas? E obviamente que a resposta não era a melhor possível, pelo menos comparada ao que nós hoje poderíamos considerar, né? Mas, enfim, a gente tem também a questão das companhias de comércio. É engraçado porque toda vez que eu, por exemplo, sou professor de história, dou aula em ensino fundamental e ensino básico, né? E sempre que a gente está dando aula sobre as companhias de comércio, a gente normalmente não leva em consideração nenhum aspecto religioso. Mas se você pensar bem, Holanda, bom, a Holanda não é nesse período ainda, mas no século XVI em diante, século XVII, França, Holanda, aliás, a gente pode considerar a Inglaterra e a Holanda como protestantes um pouco posteriormente, inclusive no período do neocolonialismo, mais especificamente, mas a gente está falando aqui de países cristãos, né, de alguma forma países cristãos. A Europa, lógico, pode ser considerada como praticamente toda cristã nesse período, e a gente está falando de países que avançando em direção ao novo mundo, nas suas companhias de comércio, levavam também perspectivas religiosas, né? Isso é interessante porque às vezes a gente não coloca isso, né? Numa aula que a gente está falando sobre colonialismo, a gente geralmente não coloca isso, né? Mas havia uma demanda espiritual, e aí, é claro, a gente pode julgar, mas a gente não pode comparar exatamente, porque senão a gente corre o risco do anacronismo, né? A gente não pode esperar que esse movimento moderno de missões tivesse a mesma, ou principalmente esse início, né, no século XVI, no século XV e XVI, tivessem as características que a gente tem de missões hoje em dia, né? Então, por isso que a gente pode julgar, é claro, a gente pode fazer uma avaliação, uma análise, mas a gente não pode julgar com base na nossa perspectiva, já que a gente a gente correria o risco do anacronismo, né, que é um acontecimento, uma situação, alguma coisa do passado com a mentalidade do presente, né? Ou o contrário, né? Tentar julgar o presente com a mentalidade do passado. A gente tinha também a Companhia de Jesus. Eu coloquei aqui Companhia de Jesus com companhias de comércio, mais para fazer uma jogada aqui com as palavras, mas aqui a gente está falando dos jesuítas, que tiveram uma grande importância, que tiveram uma grande atuação missionária, mais especificamente para nós aqui que somos da América, americanos, né? E a gente vai entrar na América principalmente daqui a pouco, quando a gente entrar na próxima sessão. Mas a Companhia de Jesus tinha um alcance muito maior na América Central e do Sul, né? Muito mais do que o Norte, obviamente. Depois a gente entra num outro aspecto, que é o neocolonialismo, que é do século XVIII em diante, a gente também conhece como imperialismo, né? O neocolonialismo era diferente do colonialismo do século XV e XVI, XVII também, na medida em que as explorações estavam ligadas diretamente aos avanços, ao desenvolvimento da Revolução Industrial, né? Então era uma busca principalmente por mercados, mas também, é óbvio, por matéria-prima, né? Fonte de matéria-prima. Há uma frase famosa do escritor Rudyard Kipling, o fardo do homem branco, ou seja, aquela perspectiva, aquela ideia de que o homem branco tinha o fardo, ou seja, a obrigação histórica, cultural, enfim, até mesmo cristã, moral, com certeza moral, de levar o desenvolvimento do Ocidente, ou o desenvolvimento europeu, na verdade. Aqui a expressão fardo do homem branco está falando mais especificamente da África, né, do continente africano, mas para todo o restante do mundo, né? Então essa era uma perspectiva, e é óbvio que se vai se levar todo esse desenvolvimento, toda essa característica europeia, né, vamos dizer assim, do homem branco, vai levar também ao cristianismo, né? Claro que aqui essa frase pode ser utilizada, por isso que a gente fala do risco do anacronismo, mas a gente pode, quer dizer, as pessoas podem utilizar essa frase de uma forma negativa, levando, por exemplo, em consideração o fato de que o homem branco aqui, né, o europeu, não estava levando em consideração as características culturais por exemplo, no continente africano, do homem negro, né? E é óbvio que isso é um fato mesmo. Na verdade, a gente pode matizar, é claro, sempre, né, com um espírito crítico honesto, né, sincero, mas o neocolonialismo realmente foi muito mais violento, eu diria,
do que o colonialismo em si. Se bem que acho que comparar 6 com meia dúzia, né? Mas é sempre bom lembrar também que esse tipo de agressão, apesar de não ser de forma nenhuma justificável, né? De agressão, de violência, apesar de não ser justificável de forma nenhuma, era uma característica do período, né? Hoje em dia, essas situações, com um mundo muito mais globalizado que a gente tem, inclusive em aspectos diplomáticos, essas situações não passariam tão em branco assim como passou, né? O desenvolvimento, mas também de qualquer forma levou o homem branco, vamos dizer assim, para usar essa expressão do Rudyard Kipling, levou ao desenvolvimento em termos de comércio, hospitais, estradas, indústria, e sempre lembrando que um dos resultados ou alguns dos resultados possíveis, ou possíveis não, que de fato aconteceram, era a exploração e o racismo, né? Claro que também esse próprio conceito de racismo é um conceito arriscado de falar qualquer coisa, principalmente num curso tão curto como o nosso, de panorama, né, da história da igreja, mas de qualquer forma é inegável que esse neocolonialismo causou esse resultado também, né, de exploração, obviamente, e de racismo. Então esses dois aspectos aí da nossa aula 47, a gente fica por aqui nessa aula 47 e a gente volta na aula 48. Até lá. Muito bem, então vamos seguir aqui para o nosso próximo item, que é o item 40 e 48, William Carey. Vamos lá, vou só clicar aqui porque a própria fala que eu ia dizer aqui já está no próprio vídeo, vamos ver. Aula 48, William Carey, 1761 a 1834. William Carey é considerado o pai das missões modernas. E esse é um período, inclusive um período fértil também, é um período que a gente tem o início ou a fundação das primeiras agências missionárias, como, por exemplo, a Missão Halley dinamarquesa, de 1706, Sociedade Escocesa para a Propagação do Conhecimento Cristão, nomes longos, né? Tem mais um aqui mais longo também, de 1707, e as Missões Moráveis também a partir de 1732. Portanto, aqui no início do século XVIII a gente já tem aí pelo menos três, no final do século XVIII vai ter mais outro aqui, mas pelo menos três, a fundação de pelo menos três agências missionárias importantes. A gente tem o William Carey fundando então a Sociedade Batista Particular para a Propagação do Evangelho entre os Pagãos em 1792, com missões especificamente, ou principalmente, aliás, na Índia. E algo fundamental, importante no William Carey, daí a razão dele ser considerado como o pai das missões modernas, é que o modelo ou os métodos utilizados por ele, pela sua agência missionária, nesse período ou a partir desse período, é um modelo semelhante ao que nós temos hoje em dia, né? Se você é membro de uma igreja, falando especificamente da minha experiência pessoal, se você é membro de uma igreja batista, você vai reconhecer praticamente todas essas ações aqui, ó. Vamos lá. Ofertas das igrejas, ou seja, o missionário sustentado, o sustento das igrejas, né? O missionário sustentado pelas igrejas, pelas ofertas que são feitas ali na igreja. Há atualizações constantes, gerando aumento de interesse, ou seja, o missionário, isso acontece, como eu disse, a partir da minha experiência como membro de uma igreja batista, isso acontece com muitíssima frequência, né? Eu, por exemplo, já fiz tradução de vários missionários de falantes de língua inglesa que vêm às igrejas para fazer essas atualizações, né? Dar esses testemunhos sobre como são as experiências no campo missionário. Inclusive, é importante lembrar que quando a igreja envia e sustenta um missionário, é muito mais comum ainda que esse missionário, dessa família de missionários, né? Ou esse missionário sozinho, volte à igreja mãe ou a igreja que tem sustentado ele, para fazer exatamente essas atualizações constantes, ou seja, esses testemunhos, né, esse relatório do que tem sido feito, e isso gera um aumento de interesse, principalmente porque os irmãos que fazem essas ofertas, eles se sentem mais propensos a continuarem o sustento, né? Você, como eu disse agora há pouco, a gente consegue reconhecer esses métodos, ou seja, do final do século XVIII, acontecendo até hoje, né? Tradução da Bíblia para o vernáculo, outra coisa também fundamental. O próprio William Carey esteve envolvido na tradução de cerca de 35 idiomas, né, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Plantação de igrejas, outra característica que a gente ouve muito também no círculo de missões ainda contemporâneo.
Implicações sociais como ajuda médica e educação, outra situação. Hoje em dia a gente inclusive acrescentou que implicações sociais esportivas, inclusive, o esporte, por exemplo, levado do Brasil, por exemplo, o futebol levado para campos missionários e fazendo transformações sociais, né, nas sociedades onde o missionário atua. Implicações culturais importantes, como, por exemplo, o questionamento do sistema de castas na Índia, sistema de castas, grosso modo, né, falando ou explicando, aquele sistema que as pessoas nascem numa posição social e dela não podem sair até o dia que morrerem. Então, se nasce numa casta muito inferior, pobre, deveria ficar pobre até morrer. Então, esse questionamento desse tipo de sistema, isso obviamente vindo de um ocidental, né, de um ocidental que já tinha no final do século, bom, na verdade, do século XVIII, final do século XVIII e XIX em diante, né, já tinha a percepção de liberdade, né, de republicanismo e tal. Então, esse questionamento é importante. E também a luta contra a morte de esposas que eram colocadas no túmulo, né, do marido, para servirem aos maridos depois da morte do marido. Então, essa era uma prática que foi questionada também, e o William Carey, com a sua equipe, lutou contra esse tipo de prática. Né? É engraçado porque hoje em dia a gente tem situações como essa no Brasil, por exemplo. Eu me lembro de ter recebido em nossa igreja uma missionária que falava sobre tribos indígenas que exterminavam, que matavam, não sei qual a palavra mais adequada, mas que matavam, com certeza é um assassinato, né? Independente do conceito que é dado, né, pela tribo indígena, conceito cultural, seja ele qual for, é a morte de uma pessoa deliberada, né? Então é um assassinato. Então acontece, não sei se acontece no Brasil mais, mas aconteceu no Brasil uma prática de uma tribo que eu não sei qual o nome, que exterminava ou matava, enfim, um dos filhos gêmeos, né? E essa prática, os missionários cristãos lutaram contra essa prática também. Então é algo comum também no desenvolvimento das missões. O Adoniran Judson, de 1788 a 1850, atua numa obra missionária semelhante em Myanmar, que é a antiga Birmânia, então também nesse movimento de missões modernas, né? No início desse movimento. A fundação também da Sociedade Missionária de Londres, em 1795, com missões na África, e dois nomes, pelo menos o primeiro muito mais do que o segundo, mas os dois nomes famosos aí, inclusive o Robert Moffat, era sogro do David Livingstone. Coloquei o nome dele primeiro aqui porque ele é mais conhecido. Mas o David Livingstone, por exemplo, portanto, e o Robert Moffat, dois líderes desse período, dois líderes desse movimento moderno de missões, né? Então essa foi a nossa aula 48. Na próxima aula 49 a gente se encontra mais uma vez. Até lá. Ok, mais um item terminado aqui para a gente seguir para o próximo. E o próximo vai ser o 49, né? Então vamos seguir, vamos lá. Aula 49, missões nos primórdios dos Estados Unidos. A gente vai entrar no próximo capítulo falando especificamente dos Estados Unidos, então essa nossa aula 49 vai ser uma aula bastante curta, só para a gente falar mesmo sobre essa prayer meeting, Haystack Prayer Meeting, tradução livre aqui, ficou a reunião de oração no Monte de Feno. Há uma história por trás dessa reunião de oração, jovens que ficaram presos num lugar onde havia alguns fenos ali, uma área protegida, e protegidos de uma grande tempestade, uma tempestade muito violenta. Eles se reúnem ali e oram, né, obviamente pedindo proteção de Deus e se comprometendo com uma vida espiritual diferente a partir daquele momento. E, portanto, eles, a partir dessa oração, entre outras ações, é fundada em 1810 a Junta Americana de Comissários para Missões Estrangeiras. E essa já é uma característica importante, porque é uma característica do período aqui que a gente está colocando sobre as agências missionárias que são fundadas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como esse exemplo aqui. Mas a gente vai ver que as missões modernas começam nos Estados Unidos nesse período, mas o movimento mesmo religioso, espiritual e obviamente cristão nos Estados Unidos começa já com a chegada dos primeiros colonos, que é o que a gente vai ver na nossa próxima sessão. Certo? Então, as missões nos primórdios dos Estados Unidos foi a nossa aula 49, brevemente.
como introdução para a próxima sessão, que é a sessão que vai falar mais especificamente dos reavivamentos na história dos Estados Unidos. E a gente segue daqui a pouco para a nossa aula 50. Até lá. Certo, a aula 50, como eu havia dito, bem curta, né? E agora, aliás, aula 50 não, aula 49. E agora sim, sobra, portanto, o nosso item 50, para a gente concluir esse encontro de hoje, dia 25 de outubro. Vamos lá. Nessa nossa aula 50, nós vamos falar sobre o exemplo de James Hudson Taylor, de 1832 a 1905, com suas missões, mais especificamente na China. Houve a fundação do Inland China Missions, ou seja, da missões para o interior da China, que chegou a ter em 1895 641 missionários na China. E as agências fundadas a partir do Taylor, ou pelo Taylor, estão hoje em cerca de 75 países, ou seja, uma abrangência muito grande, muito global, né? Além disso, também a fundação da da Aliança Cristã Missionária pelo Albert Benjamin Simpson em 1887, fundação também da missão da Aliança Evangélica pelo Frederick Franzen em 1890, e com nome semelhante a Missões para o Interior da China, foi fundada em 1895 a Missão para o Interior da África, fundada pelo Peter Cameron. Então, esse é uma outra sequência nesse início das agências missionárias no período moderno. E a gente tem aqui o exemplo do Taylor, do James Taylor, iniciando essas ações missionárias mais abrangentes a partir de missões para a China, para o interior da China. Então, essa foi a nossa aula 50, e a gente se encontra mais uma vez na aula 51. Até daqui a pouco. Muito bem, então, meus irmãos, a gente finaliza aqui o nosso encontro de hoje, dia 25/10, com a aula 13, 13º encontro nosso nesse segundo semestre de 2020. Vimos aí, portanto, as raízes do movimento moderno de missões, que é o primeiro item do capítulo 10, capítulo que a gente começou hoje, inclusive. Às vezes a gente tem uma aula que adentra um capítulo, mas às vezes coincide que a gente começa uma aula no começo de um capítulo, né? Então, se você leu lá, então, o capítulo 10, essa aula de hoje ela começa no capítulo 10. Vimos aí o item 47, vimos também o 48, William Carey, pai das missões modernas, o item 49, missões nos primórdios dos Estados Unidos, e o item 50, o exemplo de James Taylor. Agora, a gente vai ter na próxima aula o item 51, que ainda é desse capítulo 10, né? Deixa eu ver se é 10 mesmo. 10, isso. Então, a gente ainda tem na próxima aula um item apenas do capítulo 10. Você já pode ler, portanto, esse finalzinho aí do capítulo 10, a contribuição das missões modernas, e depois você pode ler, inclusive, o capítulo 11, iniciando o capítulo 11, que é a Igreja e os Reavivamentos na América do Norte, quando a gente vai fazer na próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer o quê? Quer ver? Vamos ver. 51, 52, que também é do capítulo 11, 53, que é também do capítulo 11, e 54, também do capítulo 11. Deixa eu só ver se... Não, teria ainda um pedacinho do capítulo 11. Então, você não vai ler o capítulo 11 todo para a próxima aula, mas pode se preparar lendo aí pelo menos até o item número 54. Lá não está esse número, né? O item chamado Charles Grandison Finney, que é o último item da próxima aula. E aí depois sobra esse pedaço aqui, esse item aqui para outra aula ainda, tá certo? Isso tudo ainda dentro do capítulo 11. Deixa eu ver. É exatamente isso. Tudo dentro do capítulo 11, que é o penúltimo capítulo do nosso material, tá certo? Então, finalizamos aqui o nosso encontro de hoje, nosso encontro do dia 25 de outubro, certo? Esse aqui, 25 de outubro. Vamos encerrar com uma oração, pedindo a Deus que continue revelando para nós, entregando para nós a porção de conhecimento que Ele separou para nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por mais esse encontro, por mais esse momento. Eu peço ao Senhor que o aprendizado que nós temos tido aqui seja útil, entre outras coisas, para adorar o Senhor, para te glorificar, para conhecer o Senhor, para conhecer o seu cuidado para com o seu povo, para com a sua igreja, a sua noiva. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos dê a alegria, Senhor, de saber
que a sua igreja, por mais dificuldades que possa passar durante a história, ainda assim é uma igreja que é direcionada pelo Senhor, já que é a sua noiva e o Senhor é que direciona a sua igreja. Peço ao Senhor que nos dê sabedoria para que nós, como crentes do século XXI, entremos para a história, Senhor, mas de forma positiva, de forma inteligente, que nós entremos para a história como discipuladores e discípulos multiplicadores que obedecem ao Senhor e que proclamam o seu reino e a sua justiça. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, tá certo e até o próximo encontro. Obrigado. Valeu aí.